tem tido uma atuação, eu acredito que muito voltada à defesa da regularidade democrática no Senado. Aí há a meu ver, até uma contraposição com o presidente Eduardo Cunha, que infelizmente tem buscado a estabilização, ele tem buscado dar governabilidade. É fato que há setores da oposição, não acuso toda a oposição, mas há setores da oposição que investem enquanto pior, melhor. Que querem a agudização da crise, que eu acho que não é desejo de nenhum brasileiro hoje. Quer dizer, querer agudizar a crise para chegar ao poder pelas vias fora da urna não me parece uma coisa saudável com a democracia, nem compatível com o Estado Democrático de Direito. Agora, tem uma parcela do PMDB que está, né, no jogo da oposição, que está fazendo todo aí um movimento, inclusive para afastar o partido do governo. O PMDB fez uma convenção no último sábado e nessa convenção o PMDB disse que nos próximos 30 dias seus filiados estão proibidos de assumir qualquer cargo no governo, porque esse é o período que eles vão pensar e refletir sobre o que eles vão fazer daqui para frente, se eles vão realmente desembarcar do governo Dilma Rousseff. O senhor acredita nesse desembarque? Não, não acredito. O PMDB tem uma parceria histórica com o nosso governo. O vice-presidente da República pertence ao PMDB, há vários ministros que são do PMDB. O PMDB é governo, né? Nós do PT, nós do PMDB, nós de vários partidos que compõem a base, temos responsabilidade pelo que esse governo foi, é e será. Então, eu não acredito que o PMDB tenha essa postura que não é compatível com a sua história democrática. Eles dizem que eles apresentaram um projeto econômico, né? Teve aquela ponte para o futuro apresentada lá pelo vice-presidente Michel Temer. Teve um outro projeto apresentado também pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E eles reclamam muito que o governo não dá ouvidos a qualquer proposta que venha dos aliados, em especial do PMDB. Como é que o senhor avalia essa crítica dos PMDBs? Eu vejo essa crítica, às vezes, de setores do meu partido também, que produz políticas e o governo nem sempre acolhe. É natural. Um governo que é composto por várias forças políticas, recebe sugestões, analisa, acolhe umas, não acolhe outras. Ou seja, isso acontece com o PT, acontece com o PMDB e acontece com todos os partidos da base. É absolutamente natural que situações dessa natureza ocorram. Uma questão que ficou muito clara neste domingo e que foi exibido em São Paulo pelo Datafolha e em Porto Alegre por uma pesquisa da Zero Hora, é que mostra assim um nítido caráter assim de classe na manifestação de domingo. Você teve no domingo em São Paulo assim uma preponderância, né, de pessoas com renda mais alta, com alta escolaridade, com o que você quiser. Teve até aquele caso folclórico da pessoa que levou, da babá que foi levar, folclórico, mas enfim, que foi lá para tudo isso. Quer dizer, em Porto Alegre também se viu uma coisa parecida. Como que a gente pode interpretar isso nesse momento que o país está vivendo, que existe uma polarização política e aparentemente uma polarização também social? Eu diria que o direito de manifestação é para todos. Claro. É para pobres, é para ricos, é para classe média, é para pessoas de todas as raças. Isso é uma garantia da democracia. Ou seja, isso tem que ser respeitado. O governo entenda exatamente o que acontece no país. Mas nós temos que reconhecer a absoluta legitimidade das pessoas se manifestarem a favor ou contra o governo. E, graças a Deus, isso é uma conquista que nós tivemos no Brasil, que veio, fica e não muda. Agora está uma coisa estranha, né, ministro? Porque a oposição, nem digo a oposição, né, mas a população, né, que vai às ruas nos fins de semana, sai, aí o pessoal mais pobre, ligado aos movimentos sociais, dá a resposta colocando milhares de pessoas na rua na semana seguinte, né? Você acha que o governo vai conseguir se manter assim, fazendo disputa para ver quem vai colocar mais pessoas na rua? Por exemplo, sexta-feira agora, a oposição a situação que apoia o governo vai estar nas ruas do Brasil. O senhor acha que vai emocionar alguém? Alguém vai para as ruas? Eu acho que, eu repito, manifestação é absolutamente legítima. Acho que nós, que temos uma responsabilidade de governo, e as pessoas que foram eleitas para representar a população no Congresso Nacional e todas as lideranças políticas, nós temos um dever de responsabilidade em relação a um diálogo e a busca de uma saída pactuada para a crise. Eu acho que é uma profunda irresponsabilidade pretender afundar o país numa crise ainda maior para que eu consiga ter ganhos na disputa pelo poder. Eu acho isso triste. O interesse público tem que estar acima daquelas nossas disputas cotidianas que devem ser feitas no momento certo, nas urnas, ganhando ou perdendo eleições. Acho triste que algumas pessoas ainda não tenham se recuperado da situação eleitoral
em que perderam e incentivem todo um processo governamentais quando nós devemos estar juntos discutindo propostas para o país sair da crise. O governo está inteiramente aberto a debater com as forças oposicionistas, com todos, alternativas para a crise. Claro, caberá ao governo governar, mas ouvir, dialogar, pactuar, esse é o caminho que nós teríamos, pelo menos todos aqueles que gostam do Brasil e defendem o Brasil. Não é através da maximização da divergência, do radicalismo, da intolerância, que nós vamos sair da crise. Isso só aprofunda esse processo. E por isso que acho que, infelizmente, algumas pessoas não estão dando a dimensão correta para aquilo que nós vivemos hoje, ou seja, nós precisamos de pactuações de convergências. É hora de buscarmos entendimentos e não desentendimentos. Por que a presidente Dilma Rousseff não buscou esse entendimento logo depois da eleição, quando ela fez aquele discurso já agradecendo a vitória? E, no momento, ela sequer citou o adversário, o Aécio Neves. Nem os eleitores do Aécio, né? Ela não citou ninguém, ela não buscou um diálogo com essa parcela da população. Por que isso não foi feito lá atrás, quando a situação estava assim, digamos, não tinha Lava Jato em cima do Planalto, a situação econômica não estava no pé que estava, embora já se soubesse que o país não... Mas não é quem tem a vitória que não tem que estender a mão. E eu nunca vi o governo não disposto a dialogar. Por diversas vezes nós buscamos diálogos com setores oposicionistas e diversas vezes nos foi dito, e você mesmo acompanhou, Denise, isso, não temos que conversar com ele, nós não temos compromisso com o que eles estão fazendo com o país. Várias vezes você viu essa resposta. E nós chamamos várias vezes. Mas depois da eleição ele não teria como dizer não vou. Veja, o depois da eleição aconteceu rapidamente nessa linha do diálogo. Depois da eleição, 2 dias, eles começaram a entrar para tentar anular. Acho que nem chegou a 2 dias, anunciaram no minuto seguinte. Quer dizer, isso é uma coisa meio nunca vista, né? Você perde uma eleição. Não, já se pediu imediatamente. Primeiro, os votos tinham sido mal apurados. Depois, as máquinas eleitorais não funcionavam. Depois, foi uma eleição ganha no tapetão. E a cada dia se incentiva mais num processo de tentativa de reconquista fora das urnas do que nas urnas não aconteceu. E não é bom para a democracia isso. Eu acho que as pessoas têm que compreender vitórias e derrotas. Né? Não dá para ficar... Eu me lembro daquele personagem, Paulo, do Asterix, o Ideia Fix, né? Que me lembra alguns oposicionistas, assim, saiu o resultado da eleição, impeachment, porque a máquina não funcionou, impeachment porque o voto foi contado errado, impeachment porque houve não sei o quê, impeachment porque houve não sei o que lá. Meu Deus! Tá, mas... Vamos aceitar os resultados das urnas e vamos construir pactos pelo país. Eu acho que tem a mesma ideia fixa, ministro. Mas o fato é que nós estamos aqui e a ideia fixa parece que ganhou certa audiência. Né? Domingo passado tinha muita gente em São Paulo. Né? Por quê? Porque é um conjunto de fatores, não podemos desprezar e ignorar, não é um fator só. Nós temos uma situação econômica que é derivada por fatores externos, por fatores internos, podemos discutir as causas, as não causas. Há situações que decorrem da investigação da Lava Jato, que, embora, a meu ver, seja muito positivo para o país colocar suas entranhas da corrupção para fora, traz um mal-estar, traz indignação. Né? Às vezes o doente não quer saber da sua doença, ele tem a doença há 10, 15 anos. Quando ele sabe, ele fica muito magoado e chateado com o médico que diz que ele está doente. E às vezes quer trocar de médico. Né? São situações... O senhor fala muito na questão de que agora está se aprofundando nas investigações da corrupção e tal. Aí eu fico lembrando aqui de várias denúncias que surgiram, por exemplo, do metrô de São Paulo, da CEMIG, da merenda escolar. E aí você fala assim, mas onde está a investigação? Quem foi punido? Nós temos situações de investigação em diversos pontos. Eu posso responder pelas investigações que eu vi ao longo do período da Polícia Federal, tá certo? Quer dizer, na investigação do metrô de São Paulo, nós tivemos uma investigação. Claro que há toda uma polêmica se o procurador poderia ter arquivado a colaboração com a Suíça, se não poderia. Isso foi levado ao CNMP. Há toda uma polêmica que cerca isso, que não cabe a mim entrar, uma vez que o órgão corregedor é o Ministério Público desses casos. Mas houve uma polêmica. Como houve situações em que pessoas diziam certos inquéritos não poderiam ter sido arquivados, outros deveriam, falta de prova. Bem, o que cabe ao governo fazer foi feito, garantir a autonomia de investigação e
eventuais ilícitos que verificados não foram comprovados ensejavam punição. O governo garantiu isso, literalmente. Agora, se autoridades de outros poderes agiram, não agiram, aí é um problema que fica para a avaliação de vocês, jornalistas, e não especificamente de quem tem uma incumbência governamental própria. Você acha que se o governo sair, por acaso, perder o poder, você acha que a Lava Jato acaba? Não. E eu acho que há uma ilusão de alguns achar isso. Concordo que esse nosso governo garantiu a autonomia. Concordo que esse nosso governo garantiu o prosseguimento das investigações. Mas acho que a sociedade não permitirá que isto pare, mesmo que venha alguém que tente abafar isto. Mas não parece, às vezes, que está se tentando entregar a cabeça, de repente, da presidente Dilma para ver se vem aí um novo ministro da Justiça capaz de segurar essas investigações? É possível que tenha gente que pense assim. Agora, quem pensa, pensa mal. Porque o que foi plantado ao longo desses anos é a construção de um processo de autonomia destas entidades, desses órgãos, que acredito que ninguém conseguirá um mundo melhor. Errado. Os tempos são outros depois desse processo que nós vivemos. Nós falamos aqui de impeachment, mas me veio a lembrança um outro processo, que é o do Tribunal Superior Eleitoral. Lá, a chapa com esses empresários fazendo delação premiada dentro da Lava Jato, dizendo que houve ou pode ter havido. Eles falam de suposto caixa 2 na campanha de 2014. O senhor acha que esse processo pode prosperar? Nas delações que vieram a público, eu não vi ninguém falar da campanha de Dilma Rousseff. Eu vi de caixas 2 para as campanhas de partidos, não de campanha presidencial. É que alguns órgãos de imprensa, talvez desavisados, falavam que era da campanha de Dilma, e não era. Mas não é a mesma coisa? Por exemplo, o PT recebe lá um dinheiro, se ficar provado que esse dinheiro foi para a campanha presidencial? Não, porque a tesouraria de uma campanha presidencial é uma e aquilo que o partido recebe é outra. Então eu não estou dizendo nem que é verdade que aquilo que a delação premiada falou, que o partido A, B, C ou D recebeu, não é isso. Eu estou dizendo que nem imputação à campanha da presidenta teve. E aí já se cria toda uma especulação. Agora, mesmo as delações que dizem respeito a que o partido A, B, C ou D recebeu, tem que ser investigadas e tem que ser provadas. Quer dizer, a delação premiada não é uma sentença. A delação premiada é uma declaração que pode conter verdade, pode conter inverdade, pode conter omissão, pode conter um monte de coisa. É um depoimento, cuja única diferença do depoimento é que a pessoa que presta o depoimento terá uma vantagem se for provado que o que ele disse é verdade. Mas tem que ser provado. Nem tudo que um delator fala é verdade. Aliás, a possibilidade dele estar mentindo muito existe, até para tentar obter uma vantagem. A possibilidade dele estar omitindo é grande, porque ele talvez queira poupar alguma coisa ou algumas pessoas. A possibilidade dele estar querendo se vingar de alguém não pode ser afastada. Né? Como eu digo que aconteceu no caso do Ciro Amaral em relação à presidente Dilma Rousseff, ao governo, ao presidente Lula. Ou seja, é visível que ele ficou contrariado com a nota que o PT soltou, é visível que ele ficou contrariado com as declarações do presidente Lula, é visível que ele ficou contrariado com o fato do governo não ter se mexido como ele queria, pelo que a gente recebia da imprensa, para tirá-lo da prisão. Tudo isso trouxe uma contrariedade e ele disse, tá bem, eu vou falar as coisas que eu quero para me vingar dessas pessoas. É o que aconteceu. Em relação aos outros fatos, eu não posso me pronunciar, porque aí cada um terá que falar por si. Nos fatos do governo, eu digo, houve uma tentativa de vingança do senador Delcídio Amaral, que acho lamentável, eu sempre tive uma excelente relação com o Delcídio, mas acho que a inconsistência do delatado revela por si só a inverdade do que ele disse. Eu queria perguntar qual que é o peso da cobertura dos grandes jornais sobre a Lava Jato na destruição, ou semi-destruição da imagem do Partido dos Trabalhadores. Porque, vamos dizer assim, processos, escândalos, investigações desse tipo já ocorreram muitos. Né? Partidos com políticos denunciados, sob suspeitas, vários. Né? Quando a gente vê que o Pedro Corrêa vai fazer uma delação premiada, o Pedro Corrêa ele já fez uma delação premiada para mim. Então ele tem muita história da emenda da reeleição de 1997, que ele assistiu, foi testemunha e era contra. Quer dizer, então ele tem muita história para contar. Então, ou seja, as coisas são muito antigas, mas agora pega. É o papel da mídia? O senhor acha que é o papel da mídia aí que tem? Não podemos generalizar, Paulo. Eu diria o seguinte, a liberdade de imprensa é fundamental para uma democracia e nós temos que aplaudir e respeitá-la. Agora, é evidente que certos órgãos seguem a certas visões políticas que parecem segmentar a realidade. Né? Às vezes eu tenho uma delação premiada que tem vários fatos,
Vários fatos. Atinge vários partidos, no entanto, a capa, a ênfase é para alguém. E o restante parece que sai em uma notinha pequenininha, escondida lá, para não dizer que não falou. Ou seja, eu tenho efetivamente orientações, digamos, não objetivas em certos... Mas, não é isso? Mas olha, eu diria o seguinte... Na época do governo Fernando Henrique também era a mesma coisa. O seguinte, se o presidente do PT, na época do governo Fernando Henrique, tivesse sido acusado em alguma delação premiada, teriam revistas que dariam a capa. Eu queria perguntar uma outra coisa. A imprensa, porque uma coisa é a cobertura. Outra coisa é quando a cobertura começa a interferir sobre a realidade. Porque, por exemplo, o que eu acho que ocorre hoje? A impressão que dá é uma verdade que a imprensa conseguiu o poder de interferir, de intimidar o judiciário. Quer dizer, os juízes têm medo da imprensa, ou cortejam a imprensa, eles não conseguem, a imprensa virou a fonte de legitimidade do poder deles. É verdade isso? Eu me recuso a acreditar que magistrados sejam intimidados pela imprensa, porque tem todas as garantias para que isso não ocorra. São vitalícios, são inamovíveis, têm seus vencimentos irredutíveis, por isso que tem essas garantias. Eu, sinceramente, espero que estejam todos julgando de acordo com a sua consciência e confio que isso ocorra. Porque uma pessoa que é tíbia e se curva ao peso da imprensa ou da opinião pública... Eu queria entrar um pouquinho na questão dos votos na Câmara dos Deputados. O governo já teve uma base com mais de 300 parlamentares e hoje não se sabe mais o tamanho da base governista. O senhor acredita que a presidente Dilma Rousseff vai conseguir barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados? Vai ter votos? Eu acredito que sim, eu confio no Legislativo. Não há fato. Qual o tamanho que o senhor calcula que seja a base governista hoje? Uma vez que o senhor participa das reuniões de coordenação de governo... Eu participo das reuniões, mas não tenho a mão da massa. Mas eu acredito que mesmo as pessoas de consciência, que respeitam a democracia, que sabem que não há fato imputável ao presidente da República, não quererão passar para a história como golpistas. E eu confio muito nesse discernimento. Uma coisa, no domingo, tanto o Aécio Neves quanto o Geraldo Alckmin foram hostilizados. Eles foram mordidos pelo ovo da serpente? Ou seja, nós temos um movimento antipolítico, um movimento que é contra a política, políticos são todos ladrões, corruptos, nós queremos uma autoridade de fora, pode ser um juiz, pode ser quem for, nós queremos alguém que no fundo, precisa do nosso voto. É uma coisa, né, política. Né? E alguns agentes políticos não estão percebendo isso. É hora, portanto, de repensar o nosso tema político. É hora, portanto, de repensar a crise na sua causa e não fazer em cima dela uma disputa de poder que eu acho até mesquinha em face da gravidade da situação que nós vivemos. Ou seja, não é hora de aproveitar a situação específica para que eu faça uma disputa de poder menor em face de uma necessidade maior de transformar o sistema político do país. Eu acho que há momentos da história em que nós temos que ser maiores do que os nossos desejos mais imediatos. E nem todos têm, talvez, essa grandeza. O Brasil tem poucos estadistas e muito bons políticos, mas poucos estadistas. É hora de estadistas começarem a pensar no Estado brasileiro, na sociedade brasileira e colocarem para um segundo momento as suas disputas político-partidárias. Agora, a senhora acha que há ambiente para isso, no meio de um clima tão acirrado como o que nós vivemos hoje, a ponto de a pessoa vai para a manifestação e, por um acaso, defende a presidente, já é constrangido. Se vai o inverso, numa manifestação petista e critica, também sofre constrangimento. Ou seja, há um clima de radicalização no país. Isso dá ambiente para que esses estadistas... Há um clima de radicalização e há um clima de intolerância, que é gravíssimo. É nessas horas que devem aparecer os estadistas. E quem são os estadistas? Quem são os nossos estadistas? Vamos aguardar para ver o momento histórico e ver quem acontece. Tem alguém aí? Eu não quero ser parcial. Tem que ser de um lado e do outro, Eu não quero ser parcial. Eu não quero ser parcial e nem ferir suscetibilidades e nem alisar egos. O que eu digo é o seguinte, é nessa hora que aparecem os estadistas. São aqueles que colocam seus interesses imediatos em situação inferiorizada em relação aos interesses da sociedade e do Estado. Agora, me parece que a oposição ficou a reboque da justiça e da mídia, né? Quer dizer, esse avanço todo contra o governo que ganhou a eleição acabou sendo mais fustigado pela Lava Jato e pela repercussão da mídia, né? E me parece que nessas manifestações eles ficaram distantes, aguardando os acontecimentos para depois tentar ser a liderança desse movimento. Então, me parece que eles perderam um passo, né? E perderam um passo para um grupo que está se organizando de extrema-direita,
né? Repetindo o que tem ocorrido em vários países da Europa, em vários países que passaram por crises profundas. Mesmo nos Estados Unidos, a extrema-direita hoje é uma ameaça. Que a esquerda e a social-democracia não conseguiram dar conta? Eu acho que alguns setores da oposição investiram num caminho que não condiz com a sua história democrática. E democratas não dão golpes, sem riscos. Quem é democrata e tem compromisso com a democracia não forja golpes, porque perderá num segundo momento a quem não tem espírito democrático. É uma lei da vida, tá certo? Quer dizer, se alguém defende a democracia, defende para si e para o outro. Não defende só quando lhe interessa. Porque no momento em que ele conseguir atingir os seus objetivos, ele perde o terreno dentro do próprio processo que ele desenvolveu. É o que nós estamos vendo. Aconteceu, por exemplo, em 64, os jornais que apoiaram o golpe de 64 acabaram submetidos à censura. Os líderes civis do golpe de 64 foram caçados. A história mostra isso. Quer dizer, eles vão se... Quem perde o rumo democrático terá dificuldade depois de cobrar a democracia. E qual que é a saída hoje? Eu vou colocar uma provocação. É uma constituinte? Entendimento. Não. A Constituição de 88 é muito boa. Eu tenho divergências. Eu acho que o sistema político nosso é anacrônico. Acho que deveria ser reformado. Eu tenho receio, inclusive, que ela piore, que ela possa piorar com esse quadro que nós estamos vendo. E o semiparlamentarismo, o semipresidencialismo? Veja, eu não gosto de discussões casuísticas, tá? Com a tendência de situações de momento. Mas eu, historicamente, sou parlamentarista. E acho o semiparlamentarismo um bom modelo. Mas historicamente, não com uma resposta específica, conjuntural, né? Mas eu acho que é um sistema que tem que ser pensado, como eu acho que tem que ser pensado o voto distrital misto, que eu defendo, como tem que ser pensado o financiamento público de campanha, que eu defendo. Então, há uma série de questões que eu, José Eduardo Cardoso, defendo ao longo da minha vida, né? Inclusive, deixei de ser candidato a deputado federal por ter críticas seríssimas ao nosso sistema político, dizendo, enquanto prevalecer esse sistema, eu não tenho nenhuma disposição e vontade de participar de eleições proporcionais. Falei isso claramente. Eu era deputado, tinha até possibilidade de reeleição, um terceiro mandato de deputado, não quis. Agora, é uma convicção. Como é que o senhor arrumava dinheiro para fazer suas campanhas? Eu recebia financiamento de empresas, né? Sempre tive muito pouco dinheiro para fazer minhas campanhas, mas eu tinha doações regulares de empresas. Nunca recebi qualquer proposta indevida, indecorosa, ilícita em relação aos meus doadores. Uma coisa, na legislação que estava em vigor até agora, porque agora ela foi modificada, né? Que autorizava com bastante tolerância a contribuição de empresas para candidatos. Não havia quase que um estímulo, não fica difícil, quando a gente vai olhar com isenção, separar o que é contribuição do que é propina? Sabe, eu vou dizer assim, porque hoje declarações, contribuições que são declaradas oficialmente como contribuições, o Ministério Público, a Polícia Federal, aponta como propina. E às vezes é difícil você falar porque o cara registrou oficialmente, a obra existe, a empresa tem interesse, mas se a empresa tem interesse, é por isso que ela dá contribuição. Não criou-se assim uma nuvem cinzenta em que, quando convém, você diz que é propina, quando convém, você diz que é contribuição? Eu acho. O que diferencia um presente de aniversário de uma propina? Veja, primeiro, você está sendo comprado por alguma coisa? É propina. Segundo, você sabe que a situação é ilícita, tem consciência? Então é propina. Agora, se um amigo chega e te dá um presente de aniversário, você fala muito obrigado. Se ele roubou o dinheiro com o qual ele comprou o teu presente, você é responsável por isso? Se você não sabia? Quer dizer, cadê sua manhã? Você puxa o relógio, bonitinho, está aqui a garantia, etc e tal. Perfeito. Aí fala, escuta, esse cara roubou esse dinheiro. Então você agora vai também responder. Meu Deus do céu, eu recebi um presente de aniversário de um amigo. De uma pessoa que queria me dar um presente. É correto isso? É correta essa generalização? É correta essa banalização? Está errado. Nós temos que olhar as coisas como elas são, julgar os fatos como eles são. Não podemos, de repente, por uma pessoa receber uma doação de campanha, criminalizá-la se ela não participou do crime, se ela não sabia do crime, se não sabia a origem do crime. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser dito e com coragem, porque as pessoas hoje estão um pouco acarbunhadas a dizer aquilo que me parece o óbvio. Agradecemos o nosso convidado de hoje, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. Agradecemos também a jornalista Denise Rotenburg e a Florestan Fernandes Júnior, especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um programa Espaço Público às 11 da noite. Até lá!